Nós encerramos falando semana passada, só para a gente fazer a ponte daí para frente. Nós encerramos falando sobre a formação do cânon do Novo Testamento. Como que os livros do Novo Testamento foram se reunindo e sendo confirmados como livros sagrados. Lembram do que nós falamos, acho que na primeira aula, sobre o método que Deus encontrou de confirmar as Escrituras do Velho Testamento foi um pouco diferente do método que ele usou no Novo Testamento. Embora em algumas coisas esses métodos convirjam. Mas, como no Velho Testamento não havia nenhum parâmetro escrito para registrar as primeiras experiências, então Deus teve que andar com o homem por um período muito longo, para que quando então os primeiros escritos começassem a surgir, então as pessoas tivessem uma ideia do caráter de Deus, para comparar aquilo que estava sendo escrito com aquele caráter que Deus havia revelado com aquelas pessoas com quem ele andou. Com Adão, com Sete, com Enoque, com Noé, com Sem, com Abraão. Estão entendendo? Até chegar em Moisés. Então, quando Moisés começou a escrever as primeiras coisas a respeito de Deus, qual era o parâmetro que as pessoas tinham para poder conferir aquele texto? As experiências que foram deixadas ao longo do tempo na caminhada de Deus com o homem. Quando chegou no Novo Testamento, o povo do Novo Testamento agora tinha algumas vantagens na frente do povo do Velho Testamento. Porque o povo do Novo Testamento, além da experiência particular de cada um, a experiência com Deus, e além do testemunho das experiências passadas, agora eles tinham escritos. Eles tinham livros, textos, registrados e guardados, já conferidos, já confirmados como divinos, e aqueles textos agora do Velho Testamento eram usados como referenciais para os escritos que surgiriam agora no Novo Testamento. É por isso que no Novo Testamento nós encontramos várias citações, como nós mostramos na aula passada. Muitas e muitas e muitas, quase todos os livros do Velho Testamento, quase todos, com exceção de alguns, foram citados em textos do Novo Testamento. Então você vê que eles tinham um parâmetro. Em outras palavras, não, para ser de Deus, não pode fugir deste parâmetro. Então já havia uma régua. E a palavra cânon, que vem exatamente do grego, quer dizer exatamente isso. É como se fosse um instrumento de medir, uma regra de fé e prática. Então é como se fosse uma régua, um instrumento de medir e de pesar. Isso é o cânon. Por isso que usaram esta palavra. Porque agora eles já sabiam que para ser de Deus, não podia ferir aquele cânon, aquela medida ferida do Velho Testamento. Entendeu? Então, para você ver como que a palavra de Deus foi se firmando. Hoje, o que acontece? Para eu chegar no púlpito e pregar a palavra de Deus, o que eu preciso? Eu preciso ter certeza de que ela não vai ferir a Bíblia, que é o Velho e o Novo Testamento. Então, o meu aferidor de medida hoje, ele é ainda maior. Ele ainda me dá uma largueza maior, porque agora eu tenho o que o povo do Novo Testamento tinha, que é o Velho Testamento, tenho as experiências contadas e vividas pelo povo do Velho Testamento, e agora eu tenho os escritos, as experiências e os escritos do povo do Novo Testamento, que foi gerado e escrito sem atropelar o aferidor de medida do Velho Testamento. E agora eu tenho que conhecer tanto o Velho como o Novo, para que eu tenha os dois como meu aferidor de medida. Estão entendendo? Então, a maioria das heresias, seitas religiosas e etc., que surgiram ao longo do tempo e continuam surgindo, elas se dão ou surgiram exclusivamente por falta de base bíblica. E quando eu digo base bíblica, que é até bom, né, que dá para explicar isso nesse estudo. Quando eu falo base bíblica, eu não me refiro a apenas o envolvimento
de um texto com um contexto, mas a base estrutural da Bíblia, sobre a qual a Bíblia se apoia, que existe uma estrutura. Se você for extrair da Bíblia uma determinada estrutura, como se você fosse montar uma estruturazinha, existe uma estrutura aqui dentro. E essa estrutura, que são as doutrinas fundamentais, básicas, através das quais Deus se revelou, ela acaba se tornando a estrutura sobre a qual a Bíblia se apoia. Ou seja, a Bíblia se revela com base em algumas verdades específicas que ela está defendendo. E o resumo de todas estas verdades, de todos esses princípios, o resumo total dele é que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o enxugamento de tudo é a encarnação do Verbo. É a encarnação da palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma vez que o texto agora estava seguro, como que ele estava seguro? Ele estava seguro com as muitas cópias feitas e refeitas, conferidas e reconferidas do hebraico, e agora com a tradução, um longo período, de aproximadamente 100 anos, quase 150 anos, em que 72 eruditos, teólogos, os melhores 72 rabinos da época, pegaram aquele texto em hebraico e salvaram aquele texto traduzindo para uma língua que na época era uma língua mais ativa e etc e tal. Porque, querendo ou não, no fundo, eles tinham também um certo temor de que o hebraico viesse a morrer, porque, inclusive, sob o domínio romano, a pressão para que o povo judeu deixasse de falar hebraico foi muito grande, que é uma outra história que depois a gente pode tentar explicar sobre isso. Mas houve uma pressão muito grande, porque as nações foram mudando. Por exemplo, tinha o latim, que era a língua oficial do Império Romano. Tinha o grego, que era a língua helenista, era a língua do Império Grego. Mas que por causa do helenismo, ou seja, por causa da propagação da cultura grega, o grego se tornou uma língua super poderosa. Então a língua oficial era o latim, mas o grego era mais falado do que o latim. Está entendendo? É mais ou menos como o Texas. Qual é a língua do Texas? Oficial. Inglês. Mas sabe qual é a língua mais falada lá? Espanhol. Está entendendo? Então tinha a língua oficial, o latim, a língua das cortes, a língua das instituições públicas, das autoridades romanas, etc. Mas a língua da rua, do dia a dia, a língua que dominava o Império Romano era o grego. Aí olha como que é, para você ter uma ideia, o Egito é mais antigo do que Israel. O Egito é uma das nações mais antigas do mundo. E o Egito tinha sua cultura, desenvolveu uma escrita baseada em símbolos. Então você vê todos os manuscritos, as paredes, aquelas coisas egípcias da antiguidade, e você percebe que eles escreviam as suas histórias com desenhos, com símbolos, aquilo era a escrita deles. Então eles tinham lá um sol com umas ondazinhas, um pássaro, uma pessoa com um negócio na mão, eles estavam contando uma história. Então eles têm histórias inteiras contadas lá em murais, em pedras, e todas baseadas naqueles desenhos que são chamados de hieroglifos. Então aquela era a língua egípcia. Com o passar do tempo, com a pressão internacional, o que aconteceu? O Egito começou a mudar. O Egito passou por duas mudanças importantes. Primeiro, o Egito teve que adotar uma língua, uma outra língua escrita, que eles chamavam de demótico. O demótico era o seguinte: como o hieroglifo era muito impraticável, então eles tiveram que desenvolver uma língua para documentos, para cortes, para assuntos oficiais. Então eles desenvolveram o demótico, que era a junção, eles pegaram um pouco de outras línguas, principalmente do grego, que na época já tinha uma grande influência, para poder adicionar a sua língua, a língua deles, que
que era o hieroglifo, para formar o demótico. Com o passar do tempo, houve uma transição. Como o helenismo se tornou muito forte, que era a cultura grega espalhada nas nações, então o Egito assumiu um novo idioma, que era o cóptico. E esse cóptico que está ali, acabou sendo, de certa forma, a base para a formação do que hoje é o hebraico. O hebraico, meu Deus. O árabe. O árabe. Então, para você ver que a transição era muito grande. Olha a história do Egito. O Egito sempre foi uma grande nação. O Egito sempre esteve onde está. E com tudo isso, o Egito não conseguiu manter a sua língua ao longo da virada dos milênios. Agora, Israel, que não era nada em relação ao Egito, quando Abraão sozinho foi para o Egito já era uma nação grande. Agora você imagina, Israel com tudo isso, foi expatriado 3 vezes. Foi levado para o cativeiro, na verdade 2 vezes de forma assim, né, histórica. Ou seja, quando o povo foi tirado da terra e foram impedidos de habitar na sua terra, espalhados pelo mundo. Cativos uma vez e espalhados pelo mundo por uma segunda vez. Então, qual é a chance de uma nação pequena, recente e sem pátria manter a sua língua? Humanamente falando, a chance é 0. 0. Tem uma história, né, antiga que a rainha Elizabeth chegou para um dos seus evangelizadores e perguntou para ele: escuta, me dá uma prova de que Deus existe. Não, parece que ela fez um desafio. Eu creio que Deus existe se você conseguir provar para mim com uma frase que Deus existe. Aí ele virou para ela e falou assim: majestade, eu não preciso de uma frase. Eu provo com uma palavra. Com uma palavra? É. Qual palavra? Judeus. A única razão do povo judeu ainda existir sobre a face da terra, a única explicação é que Deus existe. Do contrário, não tem jeito. Nenhum outro povo subsistiria, conseguiria resistir a tanto massacre, tanta perseguição. E 2 processos de deportação, de escravidão. Um de escravidão e outro de diáspora. Mas como a mão de Deus está sobre esse negócio, eles foram protegidos e guardados e estão de volta na terra. Aleluia! Estão lá de volta, comemorar agora 60 anos de restabelecimento do Estado de Israel. Então, as primeiras 3 línguas, diga comigo, 3 línguas. As primeiras 3 línguas para a qual a Bíblia foi traduzida, depois do grego, porque o grego, lembra que o grego não foi apenas uma tradução, o grego foi uma espécie também de atualização. Eles estavam updating, estavam atualizando aquele texto para uma língua que, segundo eles, não tinha chance de desaparecer, para proteger aquele texto. Então não era apenas uma tradução. Então depois da Septuaginta, que era o texto grego, foi traduzido, a primeira tradução, depois da Septuaginta foi o latim, que era a língua do Império Romano. Segunda foi o cóptico, que é essa língua egípcia, que era a combinação do grego com o demótico, que gerava essa língua chamada cóptico. E o siríaco, que era uma espécie de aramaico, é como se fosse o aramaico com algumas modificações que sofreu ao longo dos anos. O cóptico e o siríaco, ele não tem tanto a ver conosco, porque com o passar do tempo, o cóptico e o siríaco ficou sendo apenas história. Mas, a partir da tradução latina, que hoje é conhecida como Vulgata Latina, é uma Bíblia, Vulgata Latina, que está em poder do Vaticano, a história da Bíblia começa a tomar um outro rumo. Quantos acreditam, sabem que Deus é uma mente fantástica, extraordinária. Deus consegue, escuta isto, Deus consegue
sem destruir o livre-arbítrio do homem, Deus consegue manter o curso da história de acordo com a sua vontade soberana. Você continua sendo livre, os governantes todos são livres, todas as nações são livres, e Deus não fere esse princípio. Com tudo isso, ele ainda consegue manter o curso da história indo na direção que ele quer. E ele usa todas as ferramentas disponíveis. Ele usa a sua obediência, usa o seu temor, o seu carinho, o seu amor, usa a sua desobediência, usa a sua rebeldia. Qualquer coisa que o homem fizer achando que está prejudicando a Deus, ele está prejudicando-se a si mesmo. Porque dali Deus vai tirar de alguma forma um lucro para a sua vontade soberana. Amém? O próprio diabo acaba trabalhando para cumprir o propósito de Deus. Ou seja, quando o diabo traiu a Deus, talvez ele imaginou que ia causar um grande dano em Deus. No final das contas, Deus vai estar all set, Deus vai estar ok, e o diabo vai estar, não vou dizer frito, vai estar assado. No lago de fogo e enxofre, vai estar numa situação muito ruim, porque Deus sempre vence. Amém, gente? Então nós temos que ter isso em mente, gravado nos nossos corações. Deus sempre vence. Os pais da igreja, deixa eu ver onde é que está isso aqui. Os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Essa palavra pais da igreja, essa frase, pais da igreja, é um termo. Toda vez que você ouvir essa expressão, os pais da igreja, isso é um termo que diz respeito aos líderes da igreja que sucederam os apóstolos. Então, os líderes da igreja que vieram após os primeiros apóstolos, porque os primeiros apóstolos, eles não são os pais da igreja, eles são os fundadores da igreja. Eles são os criadores da igreja em Cristo. Após os apóstolos vieram, então, aqueles homens que assumiram a paternidade da igreja e que tinham a responsabilidade agora de proteger a igreja, de manter a igreja no curso em que os apóstolos determinaram. Então, esses homens que ocupam aí um período de alguns séculos, esses homens são chamados de pais da igreja. São os pais da igreja. Então, quando você ouvir essa expressão, você já sabe. São esses homens que vieram logo em seguida dos apóstolos. Eles aceitaram os escritos de Paulo como canônicos. E você sabe que Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu a maioria do Novo Testamento. Tem várias epístolas entre os 27 livros do Novo Testamento e Paulo é o escritor da sua maioria. E ali está aquela explicação que eu já dei, que canônico é uma palavra do grego que tem a ver com isso, regra de fé e prática que tem a ver com aferidor de medidas. O cânon se refere à autoridade dos livros que são oficialmente aceitos e aprovados como santos. Esses livros são baseados num crivo, regra de fé. Como parte desse crivo temos de inspiração divina, precisão, verdade doutrinária, consistência, poder e aceitação pelo povo de Deus. Então, eles usavam alguns princípios para checar aquele escrito. Por isso que levou aproximadamente 350 anos. Na verdade, vamos colocar aí 300 anos, porque os primeiros 50 foi quando os textos começaram a ser escritos. Então, aproximadamente 350 anos, para que esses livros, depois que eles fossem checado, rechecado, lido, relido, e passasse de mão em mão, de igreja em igreja, de líder em líder, então eles tinham agora, ou tiveram a oportunidade de passar aqueles escritos pelos pontos, pelo crivo necessário. Então eles checavam, inspiração divina, porque a inspiração divina, ela se manifesta de uma forma única. É aquilo que eu falei do texto. Se você ler um livro de história qualquer, um livro de romance, ou seja lá o que for, é uma coisa. Mas quando você abre um texto sagrado, um texto bíblico e lê, é diferente. Aquilo soa diferente.
aquilo cai no seu coração de uma forma diferente, porque tem divindade naquele texto, tem ação divina naquele texto. E eles sabiam reconhecer precisão. Então aquele texto estava falando de coisas claras, precisas, proféticas. Eles conferiam tudo isso. Verdade doutrinária. Como assim verdade doutrinária? Porque eles usavam o Velho Testamento também como aferidor de medida. O Velho Testamento era também usado como ponto de checagem. Consistência, lá está consistência, né? Mas consistência, eles checavam a consistência do texto, para ver se não era um texto vazio, um texto sem sentido, sem expressão. Eles checavam. Poder, como eu já disse, quando eles liam as cartas nas igrejas, porque você não pode esquecer que essas epístolas eram cartas escritas para as igrejas. Entendeu? Que hoje, se eu abro uma igreja lá em Fall River, sábado nós vamos lá fazer o aniversário da igreja, todo mundo pega o seu carro, dos 50 minutos está lá. Mas naquela época não tinha isso. Então como é que fazia para viajar, para poder dar assistência a essas igrejas e tal? Como é que fazia? E elas não eram perto. Cartas. Não tinha telefone, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada disso. Então eram cartas escritas à mão. Através das cartas eles mantinham a doutrina acesa. E com o passar do tempo eles foram percebendo que aqueles textos eram textos mais importantes. Então nós temos aí, Orígenes listou 21 livros aprovados do Novo Testamento, e Eusébio listou 22 livros aceitos. Então você vê que estava no processo, né? Chegou a 27 depois. Ali está, Orígenes, um dos pais da igreja, nascido em Alexandria em 185. Então ele fazia parte daquele grupo que sucedeu os apóstolos. Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja, foi bispo em Cesareia Marítima em 265. Então você vê que eram os primeiros. Eram homens que tinham autoridade, falavam realmente com autoridade, porque eles sucediam aqueles apóstolos. Muitos deles conviveram com esses apóstolos, ouviram dos apóstolos, receberam dos apóstolos. Os livros do Novo Testamento circularam abertamente por todo o Mediterrâneo na época de Constantino, imperador romano, por causa da abertura que ele deu ao cristianismo em 313. Todo mundo diz que essa conversão de Constantino foi um golpe. Foi um golpe, porque todos os imperadores romanos tentaram parar a igreja, não tinha jeito. Quanto mais brutais eles eram contra a igreja, mais a igreja crescia. E Constantino, então, resolveu assumir uma postura. Se você não pode contra o seu inimigo, junte-se a ele. Então, a maioria dos historiadores acreditam que Constantino deu um golpe na igreja. Ele pode ter dado um golpe na igreja no sentido de planejar, de querer dar um golpe na igreja, mas Deus acabou usando aquela situação de Constantino, porque em 300 anos era a primeira vez que a igreja encontrava paz. 300 anos. Imagina, 300 anos. Passa você, seu filho, seu neto, seu bisneto, seu tataraneto, e não tem paz, tem que correr, fugir. As pessoas não tinham casa, a maioria dos cristãos não tinham casa. Sabe o que eu estava vendo agora esses dias na televisão, no History Channel? As casas underground de Capadócia. Eles descobriram não tem muito tempo, porque eles já conheciam as cavernas, as igrejas subterrâneas da Capadócia. Mas há um tempo atrás, coisa de, acho que 1, 2 décadas atrás, eles descobriram bairros inteiros. Eles descobriram uma cidade subterrânea. Tinha até igreja. Quando eu digo igreja, eu me refiro à igreja enorme, catedral, tudo subterrâneo. E ali eles viveram por muitos anos, porque eles não podiam dar as caras nas ruas. Não é igual hoje não, que você sai de casa tranquilo, nesse calorzinho, abraçadinho com seu marido, com sua esposa, ou vem sozinho, vem de carro, chega aqui, encosta o carro, entra na igreja, tranquilo, maravilha. Não foi assim sempre não, meu irmão. Houve um dia em que as pessoas tiveram que viver em buracos. Buracos. E quando eles descobriram um tempo atrás, na verdade eles estavam caçando uma outra coisa, aí acharam um buraco, uma caverna,
foram entrar para dentro dessa caverna, descobriram que essa caverna ligava com outra, e descobriram, literalmente, eu estou falando para vocês, vai acabar repetindo isso, que eles repetem constantemente na televisão americana, descobriram praticamente que vilas inteiras. E aquilo pegava assim, aquele corredor sumia de vista para lá, daqui a pouco virava à direita, sumia para lá, virava para a esquerda, sumia para lá. E aqueles quartinhos, os cubículos, os quartinhos onde as pessoas viviam, moravam subterraneamente, na região da Ásia Menor. Entendeu? Por quê? Porque se desse as caras, morria. E nesse tipo de ambiente é que viveu, ou que viveram, os nossos pais espirituais. Aqueles que conservaram a fé, guardaram a fé para que ela chegasse até nós, como chegou até o dia de hoje. Quantos podem dizer amém, Jesus? Então, na época de Constantino, depois do ano 300, o que aconteceu? Houve paz. Constantino assumiu o trono e disse, não, chega de perseguição, eu também quero virar cristão. A partir de hoje assinou um decreto dizendo que todo mundo era cristão. Foi a partir dali que começou a surgir esse tipo de religião que hoje se parece com a católica. Ou seja, a Igreja Católica tem data de nascimento. O povo quer dizer que o Papa é sucessor de Pedro e que a Igreja Católica é a igreja verdadeira porque ela é a primeira. Isso é pura conversa. A Igreja Católica tem data de nascimento. A Igreja Católica nasceu depois do ano 300. Foi ali que começou. A doutrina do purgatório começou no ano 305. Depois de Cristo. A adoração a Maria começou depois do ano 300. A indulgência começou depois do ano 300. Enfim, toda esse conjunto de doutrinas que formam o catolicismo, tudo isso surgiu mais de 3 séculos depois da morte de Cristo. Quando os pais da igreja foram morrendo, e então já não havia mais pessoas fortes o bastante, doutrinariamente falando, convictas o bastante para defender a doutrina cristã, e aquilo foi mutando. Por exemplo, a idolatria, sabe qual é a origem da idolatria dentro da igreja evangélica? É católico, mas qual é a origem, a história da origem da idolatria? Quando Constantino assinou o decreto, dizendo que é o seguinte, Constantino se converteu, o imperador romano, aí os líderes da igreja ficaram assim meio que sem saber. Porque até então, qual era o motivo que eles tinham para viver? O motivo que eles tinham para viver era defender a igreja da perseguição romana. Esse era o motivo de vida deles. Quando Constantino converteu, acabou a perseguição. Aí todo mundo saiu de suas cavernas, todo mundo aquela coisa, e começaram a construir igrejas. Só que ficaram meio sem saber o que fazer. E agora, vamos fazer o quê? Nós não somos mais inimigos. E aí Constantino assinou um decreto dizendo, a partir de hoje, toda Roma passa a ser cristã. Então, até então, o povo de Deus trabalhava evangelizando as pessoas para ganhá-las para Cristo. Mas o que fazer agora, se já há um decreto dizendo que Roma inteira é cristã? Estão entendendo a sagacidade? Então, o que eles fizeram? Começaram a parar de evangelizar. Por que eu vou te evangelizar se você já é cristã? A cidade inteira agora é cristã. O prefeito amanhã assina um decreto dizendo, a partir de hoje, toda a Everett é cristã. Toda a Everett, a partir de hoje, é membro da Full Revival. Você vai atrás de quem? Mais. Estão entendendo, gente? Conclusão. Olha como que a coisa vai acontecendo. Conclusão. Eles foram parando de evangelizar. Aí o imperador, o que você faz com o imperador quando ele vem para a reunião de concílio da igreja? O imperador veio para a reunião do concílio da igreja. Você vai fazer o quê? Aí fizeram o óbvio. Começaram a dar a cadeira de honra para o imperador. E o imperador começou a assumir posição de honra nos concílios da igreja. Se ele é o imperador e é cristão, apesar de que ele não tinha nenhuma formação cristã, a mentalidade dele ainda era pagã,
mas ele é o imperador e tem acesso ao concílio, é claro que ele vai dar as opiniões dele. Entendeu? Só que dali para frente, se você conhece em parte a história do Império Romano, do ano 300 para frente, o Império Romano começa a se enfraquecer. Que é exatamente, é a partir do 300 que o Constantino muda a sede para Constantinopla, né? Hoje Istambul, na Turquia, e aí o oeste começa a se enfraquecer, que é Roma, o leste ainda se fortalece, se mantém forte por um tempo, mas depois também começa a perder. No meio dessa perda de poder romano, o que o imperador fez? O imperador, então, convidou todos os bárbaros, porque haviam várias tribos de bárbaros naquela época, tribos independentes, falavam línguas independentes, e inclusive algumas dessas línguas, que eram línguas saxônicas, deram origem depois ao alemão, ao inglês, ao holandês, dinamarquês e etc. E acabei esquecendo aqui o que eu ia dizer, Jesus. Assim, aí esses bárbaros, que já estavam de alguma forma infiltrados no Império Romano, começaram a vir para dentro das igrejas. Porque o Império Romano, de alguma forma, precisava fazer política com essa turma, porque muitas dessas tribos bárbaras estavam se rebelando contra o Império Romano. E o Império Romano já não tinha mais condições de manter a ordem. Estão entendendo? Aí os bárbaros começaram a vir para dentro das igrejas e trazer as suas imagens. Nisso nós estamos falando, né, com a passagem das décadas. O que acontece? Já não havia gente suficiente para defender os princípios. Então o camarada vinha para dentro da igreja evangélica, cristã, mas trazia os ídolos dele, as práticas religiosas dele, da tribo dele, etc. E aquilo foi virando uma miscelânea de coisas. Entendeu? A adoração a Maria, por exemplo, não é algo do cristianismo, não é uma novidade do cristianismo. Essa ramificação que agora passava a ser o catolicismo, apenas adaptou, porque uma grande parte de tribos independentes, nômades, algumas até sedentárias, e até nações, como o caso do Egito, como o caso de todo o Império Grego, adorava a Samíramis, rainha dos céus. Samíramis é uma das deidades mais antigas, conhecida como esposa de Nimrod, e Nimrod, o pai do Império Babilônico, né, da nação babilônica. E é tão séria a história dessa deidade que o povo de Israel teve problema. Uma das razões do porquê Deus levou Israel para o cativeiro babilônico é porque Israel estava adorando Samíramis, rainha dos céus. Está lá no livro de Jeremias, é só ler. Um dos pecados, adorava Tamuz, que era uma deidade grega, e adorava a Samíramis, que era a rainha dos céus, e adorava o sol. Então o povo de Israel já tinha enveredado para essa idolatria. Quando chegou no início do 4º século, passou o 3º, começa o 4º século, o que acontece? Essa tradição também foi sendo trazida para dentro da igreja, só que caiu como uma luva. Porque agora essa figura, no Velho Testamento não tinha parâmetros para essa figura rainha dos céus. Mas no Novo Testamento encontraram uma figura perfeita, a mãe de Jesus. Véio. Entendeu? A figura já era forte, já era adorada por várias nações, várias tribos, já adoravam aquela figura, e agora encontraram coisa perfeita. Não, a rainha dos céus. Ah, descobrimos. A rainha dos céus é a mãe de Jesus. Entenderam? Com isso veio o desastre que nós sabemos, a apostasia, a igreja entrou num sono profundo que durou aproximadamente 1.200 anos. Um sono profundo. E todo o processo de restauração disso aí foi doloroso, foi sangrento, muita gente teve que morrer quando começou o processo da reforma. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé um pouquinho aí, porque o assunto ele é menos agitante do que o Apocalipse. Aí a tendência é você cochilar, né?
Quando você fica em pé e firme, eu vou tomando uma aguinha aqui. Se alguém quiser água aí, levanta a mão que o obreiro traz aí para você. Se alguém quiser uma aguinha. Quantos sabem que Deus é bom? Pode se sentar. Olha isso. Os 27 livros do Novo Testamento foram formalmente confirmados como canônicos pelo Concílio de Cartagena, em 397. Olha a época, 397. Ainda no quarto século. Portanto, reconhecendo 3 séculos de uso pelos seguidores de Jesus. Então, quando chegou em 397, já estava concluindo o quarto século, eles foram confirmados, então fechou-se o cânon com 27 livros. Eu falei aqui há uns dias atrás sobre isso, que inclusive escritores do Novo Testamento, como o caso de Paulo e outros, escreveram outros livros, mas que não foram confirmados como canônicos. E tudo isso tem a ver com a soberania de Deus. Porque Deus queria os livros que estão aqui hoje. Amém? 27 mais 39. Então, o que aconteceu? A coisa não foi assim da noite para o dia, não. É isso que eu tenho que louvar a Deus demais. A coisa não foi da noite para o dia. Que foi um processo, gente. Processo. 397. Agora você veja, o último livro foi escrito em 90 depois de Cristo. 95, mais ou menos, depois de Cristo, que é o livro do Apocalipse. Então agora você imagina, 397, 300 anos a mais, 3 séculos. É muito tempo, pelo amor de Deus. Então o que eles estavam fazendo, em outras palavras, não teve esse negócio não, pega qualquer livro aí, traz todos os de Paulo, traz. Não, a coisa tinha crivo, a coisa era cuidadosa. Passou por um longo período, até chegar ao que temos hoje, os 27 livros. Mais ou menos em torno de 400 depois de Cristo, o Novo Testamento, o modelo de 27 livros do Novo Testamento é aceito no Oriente e Ocidente e confirmado por esses nomes que nós temos ali, talvez seja os 3 principais nomes entre os pais da igreja. Nomes como os que nós temos ali, Atanásio, Jerônimo e Agostinho, esses homens se tornaram, depois, ao longo do tempo, inclusive aferidores, porque os escritos, por exemplo, de Jerônimo hoje são extremamente importantes para nós entendermos a época do Novo Testamento. Porque Jerônimo escreveu uma série de coisas, fazendo comentários sobre a época, comentando também o cristianismo, etc., E os escritos dele hoje são extremamente valiosos para os pesquisadores entenderem como que era aquela época. Então, aqueles 27 livros, que são os que nós temos hoje aqui, foram confirmados, talvez, pelos 3 nomes mais importantes da época: Atanásio, Jerônimo e Agostinho. E foi confirmado por 3 concílios. 3 concílios. Digam graças a Deus. Como nós estamos falando de tradução, e eu realmente preciso avançar aqui, nós temos aí exatamente o Jerônimo, que é uma autoridade teológica, começou a traduzir a Bíblia para o latim em 400 depois de Cristo e terminou 25 anos depois. Diga comigo, 25 anos. 25 anos. Meu Deus! Esta versão, que é chamada de Vulgata Latina, acabou se tornando referencial por muitos anos. Para falar bem a verdade, até pouco tempo atrás, ainda se recorria à Vulgata Latina para a tradução de textos. Aliás, não precisa ir longe, não. A NIV se reportou para a Vulgata Latina. Não foi a base da tradução, mas eles se reportaram para a Vulgata Latina
para extrair, inclusive, algumas expressões que só tem ali na NIV. Por isso que ela é consideravelmente diferente das outras. Então, um trabalho de 25 anos, eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Não consigo. É que alguém fica 25 anos traduzindo uma coisa. E ele tinha na mão a Septuaginta, porque a tradução dele foi da Septuaginta, mas com referências também aos textos hebraicos. Nascia, portanto, a Vulgata Latina. Inclusive, essa versão existe aí para se comprar. Não é fácil, é caro, inclusive, mas você pode comprar a Bíblia na versão da Vulgata Latina. Ela tem em português essa Bíblia. É uma Bíblia cara. Isso no ano 400. Ali tem uma foto, só para você ter uma ideia mais ou menos, da Vulgata Latina, como que ela se parecia, né, depois de um certo tempo. Nós não entendemos nada de latim, não dá para ver também as letras, mas já dá para você ter uma ideia. Muito bem. O processo de cópia da Bíblia, você vê que nós já estamos no ano 400, né? E avançando. O processo de cópia da Bíblia, porque era a forma que eles tinham de manter o texto. Como eles não tinham descoberto, como nós temos hoje, formas de guardar coisas aí por décadas e décadas, então eles sabiam que aquele texto ia acabar um dia, né, pela decomposição natural. Então, como é que eles mantinham? Copiando, 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 copiando e copiando. Entende? Essa era a forma de manter o texto. Então, eles usavam pele de animal, de vaca, de gado, né, de vaca ou de antílope, que chamavam de velino, ou de ovelha e de bode, que chamavam de pergaminho. Foram usados por mais de 1000 anos para copiar a Bíblia. E só foi substituída com a invenção da imprensa, que passaram então a copiar em papel. Mas por 1000 anos eles usavam esse processo à mão, de copiar em pele de animais, não é? No caso, como diz ali, vaca ou antílope, ou de ovelhas e bodes. Mais um. As duas cópias mais antigas, se você for fazer um go back, quando você estuda, inclusive quando eu falei aqui sobre o Apocalipse, lembram quando eu falei sobre a Gamátria? Quem participou da aula da Gamátria? Lembram? Que eu falei que o Barack Obama ia ganhar da Hillary? Lembram? No dia que eu dei o estudo sobre a marca da besta, eu tive que dar uma explicação. Tive que dar uma explicação sobre Gamátria, para fazer vocês entender como que aquelas letras se convertiam em 666. Né? Quem não lembra, depois vai para o DVD. E quando eu dei essa aula aqui, eu mostrei para você a foto, bem pequenininha assim, porque aquilo, né, a qualidade realmente não é boa, não tem como. Eu mostrei para você um pedacinho do texto extraído do manuscrito mais antigo que existe. Porque se voltar na história, como nós estamos falando de material que se decompõe, então você não vai encontrar, por exemplo, o texto original escrito pela mão de João, escrito pela mão de Paulo. Não existe mais esse texto, já se decompôs. Mas ele foi preservado através das cópias, copiando, para preservar o texto. Estão entendendo? E o texto mais antigo está em posse do Vaticano. Como está ali, é o Codex Vaticano, que é como se fosse um livro, já expliquei o que é Codex, como se fosse um livro, é o vovozinho do livro. O Codex Vaticano e o Codex Sinaiticus, que são os dois textos mais antigos do Velho Testamento em existência. A idade deles data a 325 a 350 depois de Cristo. O que significa
que depois, por exemplo, que João escreveu o seu texto do Apocalipse no ano 95, esse texto foi copiado para outro livro, copiado para outro coro, copiado para outro, copiado para outro, copiado para outro, até chegar nesse manuscrito de 325, que constitui hoje no manuscrito mais antigo do mundo. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Bom, quando do final do quarto século até o início do sétimo século, o final do sexto, começa a acontecer algo que nos interessa muito, para nós que moramos aqui nos Estados Unidos da América. As tribos germânicas começam a entrar em cena. Quantos sabem que o inglês vem do alemão? Quantos sabem disso? O inglês vem do alemão, bem como o holandês, bem como algumas já são extintas, né? Mas as línguas celtas, os dialetos celtas daquela região da Europa, todas elas, de alguma forma, têm raiz nessas tribos germânicas. E eles eram pessoas extremamente violentas e muito difíceis, eram bárbaros, e alguns deles oriundos de tribos bárbaras e etc. Mas o fato é que essas tribos germânicas, quando elas começam a surgir no cenário, conquistar espaço e etc., eles começam a trazer também idiomas com eles, que depois vai se converter no alemão, vai se converter no holandês, vai se converter no irlandês, vai se converter no inglês. Com isso, a responsabilidade de Deus aumenta. Amém, gente? Então, o que acontece? Criou-se o princípio, primeiro judeu, depois grego. Aí Paulo tentou ir para a Ásia, Jesus falou, não, vai para Macedônia, pregar o evangelho na Macedônia, Grécia. Ao ir para Macedônia, Paulo acabou entrando na Europa. E aí a base do evangelho, ao invés de ir para o lado da Ásia ou da África, a base do evangelho pegou a Ásia Menor e foi em direção à Europa. Então, o quartel-general da igreja, pegando ali a partir de Jerusalém, subindo para a esquerda, Ásia Menor e Europa, acabou se estabelecendo naquela região. Agora, escuta isso, diga comigo, Deus sabe o que faz. O destino da Bíblia foi decidido na Europa. Jesus. O destino da Bíblia foi decidido na Europa. Digamos que Paulo tivesse ido para a Ásia, entrasse na Rússia, na China, tinha muita gente lá, pastor, é verdade, mas estabeleceria a base da igreja lá, a língua ia ser traduzida para qual língua primeiro? Chinês e russo. Agora você imagina, o processo, a volta que Deus ia ter que dar para conseguir alcançar as nações. Deus já sabia que o chinês não seria a língua mundial. Deus já sabia que não ia ser o russo. Deus sabia que ia ser uma das línguas que viria dessa migração germânica. Deus sabia que dessas tribos germânicas nasceria o inglês, que seria a língua mundial. E que dessa língua nasceria a nação mais poderosa do mundo, que seria a nação mais missionária da terra. Oh, Jesus. Quem está entendendo, gente? O que é isso? Eu fiquei muito animado agora. Porque Deus é glorioso demais. Deus é muito glorioso. Deus já estava com tudo isso já no esquema. Tudo isso sob controle. E glória a Deus pela obediência de Paulo. Serve também para nos ensinar o perigo da desobediência. Quando Deus diz uma coisa, a gente faz outra. Então, com o surgimento das tribos germânicas, então, outra língua além do latim, que era a língua oficial do império, começaram a emergir. Olha isso. Com isso surge um problema. Começa a diversificar muitos idiomas.
como é que faz agora para manter a integridade dos textos? Certo? Porque até agora nós temos quantas línguas? Nós temos o grego, nós temos o latim, e tinha o cóptico e o siríaco, que no nosso caso não conta tanto. Então nós temos o grego e o latim, duas línguas oficiais, traduções feitas por homens de quilate, homens experientes, conhecedores profundos das duas línguas. Ok? Só que agora, nós temos uma matriz em grego, uma matriz em latim, e agora começa a surgir línguas para todo lado. Como é que faz agora para manter a integridade desse negócio? Diga, Deus sabe o que faz. A partir do quinto século, havia um grupo de escribas judeus, e eles dedicaram suas vidas integralmente para proteger o texto sagrado. Eles eram conhecidos como maçoretas. Eles foram comissionados com a sagrada tarefa de fazer cópias do Velho Testamento. Só que a história dos maçoretas é impressionante, porque envolve a história de famílias inteiras, gerações de família. Está entendendo? É mais ou menos o seguinte, como se nós tomarmos a decisão aqui de que a partir de hoje nós não vamos fazer mais nada na vida a não ser estudar a Bíblia e copiá-la. Aí daqui a 300 anos o meu cacara neto está fazendo a mesma coisa. Não sei se vocês estão entendendo que eu estou arrastando vocês para um raciocínio de que há algo de muito sobrenatural por trás desse negócio. Tem alguma coisa de muito incrível por detrás da Bíblia. Famílias inteiras. De 500 a 900 são quantos anos? Quantos? 10 gerações. 10 gerações. 10! Hã? Hebraico e grego. Mais ou menos o seguinte. Qual a idade do seu menininho, seu mais novo? 7. 6. Dizendo até beliscou ele ali. 6, rapaz. Agora imagine 10 gerações. Passa ele, passa o filho dele, aí passa o filho do filho dele, o filho do filho, o filho do filho do filho. Tá 10 gerações. E os camaradas estão fazendo a mesma coisa. Copiando o texto e conferindo, copiando e conferindo, copiando e conferindo, para não sumir. E para não ser alterado. Você sabe quantos manuscritos do Novo Testamento existe hoje em posse do Vaticano? Alguém tem uma ideia? Tem, no mínimo, em bom estado, mais de 1.500. O mais antigo eu já falei qual é o Codex Vaticanus, de 325. Mas eles têm mais de 1.500 manuscritos, todos idênticos. Tudo copiado à mão. Jesus! Meu Deus do céu. Aí o que acontece? Volta a página aí, Jeff. Os maçoretas, olha só que coisa tremenda. Lembra que os judeus já estavam em diáspora, porque os judeus foram espalhados no ano 70. Certo? Você sabe da história. Israel se rebelou contra Roma. Roma foi lá com um exército, destruiu a cidade, destruiu o templo, matou muita gente, e os que sobreviveram fugiram, se infiltraram pelas nações. Isso no ano 70. Ok. Agora, como é que faz para manter o idioma vivo? Lembra que eu falei para vocês? Como é que faz? Imagine que nós somos os únicos brasileiros do mundo, mas estamos espalhados. Aqueles ali estão na Alemanha, aquele grupo lá está na Índia, esse grupo aqui está no Haiti, aquele grupo ali está na Europa. Como é que faz para daqui a 1900
470 anos depois, você reunir aquele povo num lugar e todos eles estarem falando a mesma língua. Oh, Jesus. É aí que entram os maçoretas. Porque os maçoretas perceberam o seguinte: eles perceberam que a tendência era o hebraico morrer, desaparecer. Eles já estavam vivendo 430 anos de diáspora. Eles perceberam que a tendência era o hebraico desaparecer. Então eles introduziram os famosos símbolos na língua. Porque o hebraico era o seguinte, tanto assim como o aramaico, e algumas outras línguas também de origem da antiga Suméria, né? Acontece o seguinte, que essas línguas não tinham vogais, só consoantes. Então o nome Yahvé são 4 consoantes, e o som era dado pelo leitor, que ao crescer dentro daquele contexto, aprendia todo mundo dar o mesmo som. Certo? Por quê? Por causa do contexto. Se eu coloco ali 5 letras vogais e dou para ela um som, e todos nós concordamos que aquele som está bom, aquilo vai propagando para os filhos, para os netos e por aí vai. Vira uma cultura. Certo? Só que, e agora, como é que faz com o povo todo espalhado e os judeuzinhos novos que estavam nascendo, estavam começando a perder a língua? Porque o grego era mais prático. Ou a língua de onde eles estavam, porque eles se espalharam pelo mundo. Aí eles perceberam que o hebraico ia desaparecer. Aí o que eles fizeram? Eles criaram várias convenções para manter a integridade da língua, para manter a pronúncia da língua. Foi onde entrou, se você olhar o hebraico de hoje, pena que eu não lembrei disso, eu poderia ter trazido para te mostrar a diferença. O hebraico de antigamente eram só aquelas letras, né? Aquelas letrinhas, uma após a outra, sem ponto, sem vírgula, sem espaço, sem nada. Uma letra após a outra, só consoantes. O hebraico de hoje, ele tem pontuação e ele tem acentuações para mostrar o estresse da palavra, né? Onde a palavra deve ser pronunciada com mais força, e para definir o vocábulo daquela palavra. Então são símbolos usados para definir o vocábulo. Isso foi criado pelos maçoretas. E olha só que coisa linda. Uma das famílias que foi conhecida, que é conhecida e registrada na história, que é chamada família Ben Asher. Ben, B-E-N, Asher, A-S-H-E-R. Que viveu, essa família viveu entre 500 a 1000 depois de Cristo. Então, num período de 500 anos, essa família se dedicou a proteger os textos bíblicos. Essa família tem origem na região do Mar da Galileia, na cidade de Tiberíades. E alguns nomes registrados na história dessa família é Asher, o patriarca, Neemias, esquece da Bíblia, não é nenhum daqueles da Bíblia. Neemias, Moisés, Arão e Naftali. Pessoas que foram conhecidas, registradas desta família. Tá certo? E essas pessoas viveram, dedicaram suas vidas a proteger a língua, salvar o hebraico. Criaram essas pontuações e todas essas coisas que nós estamos falando. Quem está entendendo? Olha lá, sistema meticuloso de contar. Eles desenvolveram, escuta isso, um sistema meticuloso de contar o número de palavras em cada livro da Bíblia, para garantir que o texto seria copiado com precisão. Eles contavam as palavras, contavam as letras. Um rolo que apresentasse qualquer erro era destruído segundo a lei judaica. Tremendo, né? Só mais 10 minutos. Que horas são? 9h30. Então já estamos terminando. Porque desse ponto para lá, nós vamos falar várias coisas depois. Como que a Bíblia chegou na região britânica? Lá está, 596 depois de Cristo, Agostinho de Canterbury começou o processo de evangelização. Esse Agostinho, ele era um monge, né? Depois foi arcebispo de Canterbury, e ele é conhecido como o apóstolo do inglês.
próxima aula, nós vamos ver como que o Evangelho entrou na Inglaterra, como que o Evangelho alcançou a língua inglesa e daí para frente o percurso para a tradução da Bíblia até que a Bíblia chegasse no português e chegasse nos dias de hoje. Quem está feliz, diga amém, Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.